Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos corrigir a nossa lista de exercícios sobre características dos seres vivos, ok? Finalmente, né? Vamos conseguir fazer isso. Então, vamos lá. A primeira questão, opa, deixa eu só puxar aqui um pouquinho mais para o lado. Então, a primeira questão é comum dizer que todos os organismos são formados por células, estruturas conhecidas como a unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Alguns organismos, no entanto, são acelulares e, por isso, alguns autores não os consideram vivos. Entre os seres listados abaixo, qual é o único que não possui células em sua constituição? Então, vamos analisar cada alternativa. Letra A, bactérias. As bactérias, nós sabemos que elas são o quê? Unicelulares. Fungos. Os fungos são pluricelulares. Protozoários. Os protozoários, eles são unicelulares. Quem sobrou aqui foram os vírus, que são seres realmente acelulares. Mas, apesar de alguns autores considerarem eles seres não vivos, ele só tem uma característica que não incluiria ele como seres vivos. Mas ele tem várias outras características, né, que também os enquadram como seres vivos. Ok? Então, resposta do primeiro, letra D. Segunda questão. Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. Então, a gente vai marcar a característica que não é considerada uma característica dos seres vivos, ok? Então, letra A. Hereditariedade é considerado ou não é considerado uma característica dos seres vivos? É considerado uma característica dos seres vivos, porque os seres vivos eles têm DNA e o DNA ele é transmitido, né, para gerações futuras através da reprodução. Letra B, capacidade de responder a estímulos. Sim, essa é uma característica dos seres vivos, que é a forma como os seres vivos eles interagem com o meio externo, ou seja, com o meio ambiente. Letra C, corpo formado por várias células. Isso aqui é uma pegadinha, né? Porque todos os seres vivos são formados por células. Não necessariamente, não necessariamente todos possuem várias células. Então, a gente acabou de ver aqui que as bactérias e os protozoários, eles são unicelulares, né? Animais e plantas são seres pluricelulares. Então, nem todos os seres possuem várias células, ou seja, são pluricelulares. Então, a resposta aqui é a letra C. Nós vamos analisar também a letra D e a letra E, né? Então, a letra D, capacidade de evoluir. Sim, né? Os seres vivos têm capacidade de evoluir. A gente, né, sabe que os seres vivos eles têm capacidade de se adaptar e evoluir, e evolução, que são as mudanças, as transformações que os seres vivos sofrem ao longo do tempo. E metabolismo, né? Todos os seres vivos também apresentam, porque é a forma como os seres vivos eles obtêm energia e conseguem também sintetizar novas moléculas. Então, realmente, letra C, a resposta correta. Marquem aí, né, no caderninho de vocês. Vamos para a letra O. Vamos para a terceira questão. Então, a biologia como ciência começou a ser estruturada no século XIX. Assinale com V verdadeiro ou F falso as afirmações abaixo, referentes a essa área do conhecimento. Então, vamos lá. As células são unidades estruturais básicas que provêm de células pré-existentes? Verdade. Então, pode colocar aqui um Vzinho, que isso aqui é verdadeiro. Vou pintar de vermelho, né? Para ficar mais bonitinho e vocês conseguirem identificar aqui melhor. Então, verdade, porque, né, uma célula provém da outra, né? Então, a gente sabe que existe os processos de mitose e meiose, né, onde são formadas novas células. Próximo. Os seres vivos são geneticamente relacionados e capazes de evoluir? Verdade, a gente acabou de falar na questão anterior, né, que os seres vivos,
eles apresentam DNA, né? E esse DNA ele é transmitido para os seus descendentes. Por isso, né, a gente apresenta características dos pais, dos avós, né, das gerações passadas, e são capazes de evoluir, né? Sim, que são as transformações que todos os seres vivos eles vão sofrendo ao longo de várias gerações. Então, isso daqui também é verdadeiro. Marquem aí. Por que ele não já marcou logo verdadeiro? Vou marcar aqui para destacar. Próximo. A maioria das reações químicas que mantém os organismos vivos ocorre no ambiente extracelular? Nananina, não. As reações metabólicas, elas acontecem no ambiente intracelular, ou seja, dentro da célula. Então, isso daqui é falso. Marquem aí. Então, vou colocar aqui de vermelho também para destacar. Conclusões obtidas a partir de um determinado organismo não podem servir de base para investigações em outros seres vivos. Isso aqui completamente falso. Se fosse verdadeiro, a gente não conseguiria realizar pesquisas, né? Porque normalmente a gente faz pesquisas. A gente não, nem toda pesquisa a gente consegue testar em seres vivos, tipo seres humanos, e a gente acaba testando em outros animais que têm, né, uma estrutura parecida com a nossa, e depois a gente extrapola o que a gente observou nesses outros animais para os seres humanos. Então, aqui é falso. Então, vamos para a quarta questão. Com relação às características gerais de seres vivos, é incorreto afirmar. Letra A. As adaptações sofridas pelos organismos ao longo de suas vidas podem levar a um processo de evolução? Sim, claro, com certeza, né? Verdade. Letra B. Células procarióticas e eucarióticas apresentam membrana plasmática? Sim. Tanto as células procariontes como eucariontes, elas apresentam membrana plasmática. Quem não apresenta carioteca quer dizer, as células procariontes que não apresentam carioteca, mas apresentam membrana plasmática. Certinho? Letra C. O processo de degradação de substâncias complexas em substâncias simples é conhecido como catabolismo? Sim. A degradação, a quebra de moléculas, a gente chama de catabolismo, e a síntese de novas moléculas, a gente chama de anabolismo. Letra D. Apenas as células eucarióticas apresentam ribossomos? Aqui é falso. As células procarióticas, elas também apresentam ribossomos livres no citoplasma. Então, a letra aqui é letra D. Marca aqui de vermelho para vocês identificarem. Mas vamos analisar a letra E também, tá? A reprodução sexuada é fundamental para a validade... Nossa Senhora! Para a variabilidade genética das espécies? Verdade. Por quê? Quando não existe, né, reprodução sexuada, quando não existe formação de gameta, a gente tem o quê? Os seres geneticamente iguais, que a gente chama de clones. Exemplo desse tipo de reprodução das bactérias, né, que é a reprodução assexuada. A reprodução sexuada ela é importante para a variabilidade genética, justamente porque com a formação dos gametas, o indivíduo vai receber 50% do material genético, né, do óvulo e 50% de material genético do espermatozoide. Então, quando funde, que forma um novo indivíduo, esse novo indivíduo ele recebe 50% de material genético do pai e 50% de material genético da mãe. Então, essa diversidade genética é importante para a variabilidade das espécies. Essa quinta questão aqui eu não vou responder. E vamos para a sexta questão. Então, vamos lá. Considerando que todos os seres vivos necessitam de uma fonte de carbono para construir suas moléculas orgânicas, a diferença essencial entre os autotróficos e heterotróficos, respectivamente, é: letra A, usar carbono orgânico, isso seria quem? Os autotróficos. E carbono inorgânicos, os heterotróficos. Então, aqui está trocado. Letra B, usar carbono inorgânico, os
autotróficos e carbono orgânicos, os heterotróficos. Então, resposta correta é a letra B. Agora, vamos entender, né, a questão. Então, o que é que acontece? Os seres autotróficos são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Exemplo, as plantas. E as plantas obtêm seu próprio alimento através de quê? Da fotossíntese. E para realizar a fotossíntese, a planta precisa de quê? De carbono. A planta ela obtém o carbono do gás carbônico que está livre na atmosfera. Então, o gás carbônico ele é uma molécula inorgânica, ok? E os seres heterotróficos, como é o nosso caso, né, os animais, a gente obtém energia através da alimentação, principalmente através de quê? Dos carboidratos. E nessas moléculas, o carbono ele está na forma orgânica. Entenderam? Ficou um pouco confuso, mas acho que deu para entender, né? Então, beijo grande e até a próxima. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você ainda não faz parte lá do grupo de estudo também, participa, porque a gente vai fazer bastante coisas legais.